objetivo de incentivar a economia do país naquela época. Com esse contexto histórico que foi puxado, lançou-se também, na década de 1950, a General Electric, a primeira indústria nacional aqui no Brasil a fabricar televisores. Naquela época, com televisões valvuladas, de tubo. Naquela época, a General Electric era fabricante de lâmpadas, de contadores de energia e de televisores. A General Electric foi trazida pela rede Tupi de televisão na década de 1950, nos anos dourados, por Getúlio Vargas. Isso daí, esse contexto histórico que eu me aprimorei em um trabalho que a professora de História passou, serviu como base do contexto histórico na redação do Enem. Isso que eu tinha vivenciado na aula, que eu tinha estudado em casa, o trabalho que ela passou em casa serviu como uma base, como um apoio na hora que eu fui fazer o Enem. Então, fora isso daí, os contextos sociais e no final a proposta de solução. Não irei detalhar muito para o vídeo não ficar mais longo ainda. Irei demonstrar o resultado final que obtive com essa incentivação que houve dos professores e, no caso aí, esse projeto, que no caso é de aprender na escola e com os trabalhos que o professor passa para melhorar a absorção do conteúdo para servir de base para o Enem. No caso, irei demonstrar o resultado final do Enem. A redação, direi que foi 760 na redação, matemática e suas tecnologias 471,9, ciências da natureza e suas tecnologias como biologia e as demais matérias 482,9, ciências humanas e suas tecnologias 410,1, linguagens, códigos e suas tecnologias 420,5. Com essa implementação com essa implementação, no caso aí, dos trabalhos serem feitos na escola no tempo integral que estou falando, esses trabalhos serviram como base de apoio tanto para o Enem, tanto como uma escola, como para a escola. Se eu não tivesse realizado esses trabalhos que a professora passou de História, não teria essa base na redação do Enem. Fora os estudos. Dentre os estudos que eu já tinha feito, eu peguei os estudos que já tinha feito por fora e o que eu já tinha aprendido na minha vivência, na minha realidade, e implementei na redação, que no caso foram os órgãos como Ancine, eu já tinha visto em televisão e em cinema, Ancine, a Netflix, tudo isso serviu como proposta de solução. Os nomes dos órgãos, tudo isso eu já tinha visto, vivenciado na prática, assistindo a filmes. E se a pessoa colocar no Enem o que a pessoa vê na televisão, como no caso, marcar o nome dos órgãos, marcar tudo que vê na televisão, o nome dos órgãos, marcar dados estatísticos, um dia vai servir para mim. Não é só ficar naquilo, mas se você marcar, vai ajudar a facilitar na hora de fazer a prova do Enem. Se fizer os trabalhos que o professor passa, aprofundar nos trabalhos, estudar por fora, tem 3 opções. A pessoa vai ficar com 3 opções. E das 3, uma pode ser escolhida na hora de fazer, ou senão você pode utilizar as 3. E no caso aí, estudar por fora, e foi feito, estudar, no caso aí foi estudando para fazer o trabalho. Trabalho de história, trabalho de matemática, trabalho de português. Tudo isso ajudou na elaboração da redação do Enem. Tudo que foi passado no meu modo de ver, na minha visão, no caso, foram os trabalhos
as aulas, prestei atenção nas aulas que o professor estava passando, primeiramente nas aulas que o professor estava passando, segundo, nos trabalhos, terceiro, a vivência, quarto, o estudo por fora. No final, utilizei os quatro. Os quatro serviram como base. Tem que buscar meio para obter esse resultado final. Se ficar só apenas em um meio, em um tipo de estudo, fica mais complicado, no meu modo de ver. Esse foi o meu projeto do Enem, que eu coloquei esse projeto no meu modo de visão no Enem e deu certo. E é esse o meu projeto que eu fiz na redação do Enem, na forma de projeto. E é isso. Obrigado a todos por assistirem.